Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai começar uma aula de história, tá bom? Lembrando que este conteúdo ele não está no seu livro, ele está apenas aqui na folha, tudo bem? Então preste bastante atenção no que o titio vai falar, tá? E depois você realiza aí a atividade, tá? Vamos fazer a leitura do conteúdo com calma? Nós estamos falando já há umas 3 semanas aí sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, esse acontecimento, né? Quem vivia aqui no Brasil. E hoje a gente vai continuar com esse assunto. A gente vai conversar mais um pouco e aprofundar o nosso conhecimento. Você que está aí, você vai para o 3º ano com certeza já sabendo muita coisa sobre a história do nosso país. Tudo bem? Então vamos começar pegando o seu material, pegue aí seu material, coloque na sua mão, se prepare, organize-se, pegue aí todo o materialzinho para a gente fazer a leitura do conteúdo para você realizar a atividade. Vamos lá! O início. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. Preste atenção que muitas pessoas pensam, gente, que havia poucos índios no Brasil quando os portugueses chegaram. Não. Há uma estimativa, né, há um cálculo que é feito que haviam cerca de 5 milhões e até 10 milhões, isso aqui é uma probabilidade pequena, 5 milhões de índios no Brasil. Olha a quantidade grande de índios. Não só isso, mas diversas tribos. Vamos dizer, quando se fala em tribos, vários grupos, né? Vários grupos, vamos dizer, tem uma tribo aqui, uma tribo de tal etnia, outra para ali, outra para outro lado, são várias tribos. Então, o Brasil em si, ele já era muito bem povoado, né? Com várias tribos indígenas, né? E, o que mais? Uma quantidade muito grande de índios no Brasil. Tudo bem? Continuando, a cultura indígena. A cultura raiz foi se perdendo ao se ter contato com o povo branco. Isso aconteceu devido ao choque de cultura ser tão forte entre esses dois povos. Gente, com a chegada dos portugueses ao Brasil, é lógico que a vida dos índios não vão ser mais a mesma, né? Eles vão entrar em contato com o povo português, com uma linguagem diferente, com uma maneira de agir diferente. Fora que futuramente, né, você vai estudar sobre o processo que vai ter os portugueses, os padres, né, que vieram, vão tentar catequizar os índios, né, levar os índios a uma religião, no caso a religião católica. Você vai descobrir que esses mesmos portugueses que se relacionaram tão bem com os índios inicialmente, eles vão tentar escravizar os índios. Então, a vida do índio, depois de encontrar com os portugueses, ela vai mudar totalmente. Tudo bem? Continuando aí, os índios viviam uma vida bastante simples, sem quase nenhuma tecnologia. Tudo que precisavam para sobreviver, tiravam da natureza, inclusive suas vestimentas. Tudo era retirado da natureza, não tinha nada, vamos dizer, de inovador que os índios utilizavam, né? Até que nós falamos na aula anterior sobre o escambo, que foi a troca, né? Os portugueses vinham com algo para o índio, um objeto, né? Que o índio não tinha e trocava pelo pau-brasil. Se lembra que nós falamos sobre isso? Porque o índio, o que ele precisava, ele retirava da natureza. Era a natureza que fazia ali com que o índio pudesse ter tudo aquilo que ele precisasse. Tudo bem? Continuando. Não existe classe social dentro de uma tribo. Todos devem receber o mesmo tratamento, não havendo diferenciação. Olha o detalhe interessante nas tribos indígenas. Todos eram tratados da mesma maneira. Todos tinham os mesmos direitos.
Que interessante, né? Hoje às vezes a gente percebe que isso não acontece. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas existe uma coisa chamada de desigualdade social. Nem todo mundo às vezes tem privilégio como alguns outros, né? Infelizmente isso acontece. Alguém tem mais privilégios às vezes do que outros, né? Então, na tribo indígena isso não acontece. Todos são tratados da mesma maneira, né? E isso, né, esse tratamento, não tendo diferenciação, ajuda até para o crescimento e para o bom funcionamento da tribo. Todo mundo ali se entende, né? Continuando, índios cultivavam alimentos como milho, a batata doce, feijão, abóbora, entre outros. Mas tinha na mandioca seu principal alimento. Então você percebe aqui que um índio ele trabalhava nessa área de plantação e dali eles tiravam o seu sustento, tendo a mandioca como principal alimento para fazer o seu alimentozinho lá, tá? Domesticava animais pequenos como porco-espinhos, araras, pequenos largatos, capivara e outros. Olha aí o trabalho do índio, domesticar os animais, né? O que é isso, tio? Fazer com que esse animal possa ficar, dizemos, mais manso e ficar perto de seres humanos. Quando esse animal é domesticado, ele pode ficar perto de outras pessoas sem ter o risco de agredir, né? De avançar, né? De cometer alguma coisa sem consciência. Vamos dizer, um animal vai ficar ali domesticado, ele pode habitar ali com o ser humano sem machucar ninguém, em outras palavras. Tudo bem? Continuando. Os objetivos utilizados pela população indígena, os objetos utilizados pela população indígena eram todos retirados da natureza e trabalhados de forma manuais para atender às determinadas necessidades. Tudo que era retirado da natureza, ele tinha como um objetivo ajudar o índio na sua sobrevivência. Seja o alimento, seja como ele faz o arco e flecha, né? A lança, tudo ele tira da natureza para utilizar na sua sobrevivência, né? Exemplos são as canoas, arco e flecha, ocas, potes de barro e muitos outros. Lembrando que os índios até hoje respeitam muito a natureza e dela só retiram o que realmente precisam para sobreviver e nada mais. Então, até hoje, os índios, eles agem dessa forma, sempre retirando da natureza apenas o que eles precisam para a sua sobrevivência. Nem mais, nem menos, porque eles respeitam a natureza, né? Isso aí fica um bom exemplo para mim e para você. Respeitar a natureza. Retire da natureza só aquilo que você precisa, sem danificá-la, ok? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Leiam novamente com calma, peça a ajuda do papai, faz uma leitura com mais cuidado e depois realize aí a sua atividade. Um beijão, um abraço, fui!